Pensa comigo numa ideia que é, no mínimo, fascinante. E se a maior parte daquilo que nos define como humanos não fosse de fato humana? Essa é a ideia central que a gente vai explorar, uma que muda completamente o jeito como a gente se enxerga. Olha, a história toda começa com a experiência da própria autora, a Alana Collen. Ela é zoóloga e, numa pesquisa de campo no meio da floresta, foi picada por dezenas de carrapatos. Ela ficou muito doente, claro, tomou antibióticos super fortes para se curar e funcionou. A infecção foi embora. Só que aí veio o inesperado. Uma série de outros problemas de saúde bem misteriosos começaram a aparecer. E ela começou a desconfiar que a tal cura tinha, na verdade, destruído algo essencial dentro dela. E aí que a gente se depara com um paradoxo, né? A mesma medicina que salvou a vida dela e que combateu uma infecção perigosa parecia ser a causa de um monte de outras doenças crônicas. Isso levou ela a uma pergunta fundamental. O que, o que foi que deu errado aqui? O que ela perdeu nesse processo todo? Essa pergunta que começou tão pessoal, na verdade se abre para uma questão que vale para todo mundo. A gente se acostumou a pensar que somos indivíduos, definidos pelo nosso DNA e ponto final. Mas o que a ciência está mostrando agora é uma verdade muito, mas muito mais complexa. E, sinceramente, bem mais surpreendente. E agora se prepara, porque aqui vem o número que vira o jogo de cabeça para baixo. Para cada célula humana no nosso corpo, existem mais ou menos 10 células de micróbios. É isso mesmo que você ouviu. 10 para 1. Em números de células, a gente está em minoria no nosso próprio corpo. E essa comunidade gigantesca tem um nome. É o microbioma. Pensa nisso não como germes, mas como um ecossistema inteiro que a gente carrega para todo lado. São 100 trilhões de seres microscópicos. E o poder genético que eles carregam, nossa, é uma coisa de louco perto do nosso. Mas o que choca mesmo é quando a gente olha para a genética. O genoma humano tem uns 20 mil genes. Agora, os nossos micróbios, todos juntos, eles têm mais de 4 milhões de genes. Se a gente for olhar para esse lado, geneticamente somos tipo 0,5% humanos. Isso levanta uma pergunta bem séria, né? Quem é que está no controle aqui afinal? E o que é interessante é que a história da Lana, a autora, é quase um espelho do que a nossa sociedade inteira fez no último século. A gente declarou uma guerra total contra os germes. E olha, ganhamos batalhas muito importantes, sem dúvida. Mas talvez a gente não tenha parado para pensar nos danos colaterais dessa guerra. Foram 4 grandes revoluções que mudaram a saúde para sempre. Primeiro, veio a vacinação, que nos protegeu de monstros como a varíola. Depois, a higiene nos hospitais e o saneamento básico acabaram com assassinos como a cólera. E por fim, chegaram os antibióticos, a nossa arma definitiva. Parecia que finalmente a gente tinha vencido os nossos inimigos mais antigos. Só que essa vitória toda, ela criou um cenário completamente novo. A gente meio que trocou os inimigos. Deixamos para trás as grandes doenças infecciosas do passado e damos de cara com uma nova lista de problemas. As doenças crônicas, que não vêm de um germe específico, mas que parecem nascer de dentro da gente. E é aqui que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. A grande hipótese é que essa nova epidemia de doenças modernas não é uma coincidência. Ela é, muito provavelmente, uma consequência direta dessa perturbação que a gente causou no nosso mundo interior. Basicamente, o nosso ecossistema entrou em colapso. Vamos pegar um exemplo bem prático para entender isso melhor: a obesidade. Por décadas, a gente ouviu aquela mesma história. É falta de força de vontade, é comer demais e se mexer de menos. Mas e se a história for muito mais profunda? E se ela estiver acontecendo num nível que a gente nem enxerga, no nível dos micróbios? O mecanismo por trás disso é simplesmente fascinante. Existem certas bactérias no nosso intestino que são especialistas em tirar até a última caloria da comida. Um aumento de só 2% na eficiência com que elas fazem isso parece pouco, né? Mas isso pode significar quase 2 quilos a mais por ano. E não é só isso. Um desequilíbrio nessas bactérias pode gerar uma inflamação que basicamente manda um sinal para o corpo: armazene mais gordura. Não é sobre força de vontade, entende? É biologia pura. E a obesidade, na verdade, é só a ponta do iceberg. Pensa na explosão de doenças autoimunes, onde o corpo começa a atacar a si mesmo, ou no tanto de alergias alimentares que surgiram. Condições como a síndrome do intestino irritável e até mesmo alguns transtornos de saúde mental hoje estão sendo conectados a uma mesma raiz: a saúde do nosso ecossistema interno. Ok, eu sei, o cenário pode parecer um pouco desanimador, mas calma. É agora que vem a parte mais poderosa de toda essa história.
Diferente dos nossos genes humanos, que a gente não pode mudar, o nosso microbioma, esse sim, a gente pode influenciar. A gente pode se tornar um guardião melhor desse nosso mundo interior. E o jeito mais direto de fazer isso é pela comida. A diferença é gritante. De um lado, a gente tem os alimentos que detonam a nossa comunidade de micróbios. Tudo que é ultraprocessado, cheio de açúcar, pobre em fibras. Do outro lado, a gente tem o que alimenta essa turma, uma variedade enorme de plantas ricas em fibras, que é o prato preferido das bactérias boas, e os alimentos fermentados, que trazem novos aliados para o time. A palavra-chave aqui é fibra. Então, no fim das contas, a grande virada de chave, a grande lição é essa. Para ter saúde de verdade no século XXI, a gente precisa mudar a forma como se vê. Não somos só indivíduos isolados, somos ecossistemas. E para um ser humano ser de fato 100% saudável, ele precisa cuidar muito bem daquela parte gigante que tecnicamente não é humana. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A ciência está nos mostrando que cada um de nós não é apenas uma pessoa, mas um planeta inteiro. Um mundo ambulante cheio de vida. E a saúde desse nosso planeta particular pode ser o que, no final das contas, determina a nossa própria saúde.